No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Que Deus abençoe a todos os ouvintes do Minuto da Unicidade e também do programa de rádio Nossa Voz. É um prazer ter você por aqui. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É o profeta messiânico, o grande profeta que falou do Messias, o profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Você sabia que o profeta Isaías, ele deixa bem claro nas suas referências que o Messias é o próprio, ou seria no caso, já que ele está profetizando uma coisa para o futuro, né? Seria o próprio Jeová. Ele deixa isso claro neste texto que eu acabei de ler, mas ele deixa em muitos outros. É só você pegar as traduções em que prezam pelo nome de Jeová, ou Yahvé, né? O tetragrama, que você vai ver que nesses textos ele menciona o nome do soberano. Por exemplo, ele fala lá no capítulo 40, falando acerca de que antes de que Jeová surgisse, viesse à terra, ele enviaria um profeta que prepararia o caminho de Jeová. E diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Jeová. Para Jeová, dizem outras traduções. Ou seja, é o profeta messiânico e ele aponta, ele sintetiza, ele confirma, ele corrobora de que o próprio Jeová é quem virá a esta terra. É o próprio Jeová que viria. E não somente nesse texto, como em muitos outros, né? Isaías 52, verso 6, o meu nome é blasfemado o tempo inteiro, diz o Senhor Jeová. Mas naquele dia o meu povo saberá o meu nome, porque sou eu que digo, sou eu que falo, eis-me aqui. Bom, tem muitos textos de Isaías que nos apontam que aquele que se fez carne, como diz Timóteo, né? Indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Filho de Deus? Não. Deus foi manifestado em carne, né? Pregado aos gentios, visto dos anjos, crido no mundo, recebido acima da glória. Está lá, 1 Timóteo 3,16. Leia, pesquise. Voltando ao texto inicial. Um filho se nos deu, Isaías 9,6. Um filho se nos deu. Eu recebi uma mensagem abençoada na terça-feira do meu querido pastor Neri Santos, comentando, né? Corroborando, né? Falando sobre os áudios. Um abraço para o pastor Neri Santos, lá de Santa Catarina, Joinville, uma cidade muito, muito conhecida, né? Um estado abençoado de Santa Catarina. Um abraço para todos os irmãos, inclusive para o pastor da Igreja Presbiteriana que nos acompanha lá, né? O pastor Aderbal Vargas Júnior. Um abraço para você também. Bom, mas vamos lá. O pastor Neri falava comigo. Pastor Tony, o fato também dele ser chamado filho de Deus é porque Maria, né? Um dos fatores, né? Maria apareceu grávida. E esse filho não era de José, né? Então, uma visão muito interessante. Ele entrou em detalhes comigo. Quando diz um filho se nos deu, esse texto, né? Eu estava meditando também nessa passagem. Esse filho se nos deu para nós, né? O texto é polivalente, tanto para nós como também para o casal, que recebeu esse filho de presente para cuidar do casal Maria e José. Tanto para poder as pessoas verem que está grávida e esse neném que está na barriga é filho de José? Não é. É filho de quem? E aí? É interessante a gente refletir sobre isso. Um filho se nos deu, se nos foi presenteado. Mas, diz a Bíblia, o texto para por aí? Não.
O principado, o governo de todas as coisas está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Inclusive, há uma profecia que fala, vai colocar o nome dele, se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E isto é muito interessante, muito forte, e por isso nós temos o Minuto da Unicidade sempre aqui, comunicando com você, para trazer à tona essas declarações. Não somente Isaías, eu falo muito de Isaías, que Isaías foi o que mais falou do Messias, mas a gente não pode esquecer que o Messias é o próprio Jeová, segundo os textos de Isaías. Vem trazer justiça, juízo, aí já aponta lá para o futuro, né? Que Jesus virá para julgar as nações, julgar a terra, os habitantes da terra, não é isso que diz lá Apocalipse 19? Enfim, mas muitos outros profetas também apontaram para identificar o Messias, como Ezequiel, Jeremias, Oséias, Zacarias. Muito falou sobre isso, sobre a identidade do soberano que veio a esta terra. Zacarias, muitos outros profetas menores, o próprio Daniel. Então nós precisamos entender essa questão. Jesus não é somente filho de Deus, não carrega só esse título, ele é Deus sobre todos. Paulo deixa isso bem claro, mas muito claro, se você ler lá, Romanos capítulo 9, ele fala que dos israelitas descende o Cristo, segundo a linhagem humana, segundo a carne, o qual é Deus sobre todos. João, ele explica mais ainda, ele desenha, ele só falta desenhar. É só você ler lá, 1 João capítulo 5, verso 20, que diz o quê? O Filho, este Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos veio dar entendimento, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20, título, essa frase, né, essa expressão dá título ao livro que nós escrevemos. Né? Coloquei como base no título do livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. É importante ter você aqui orando por nós, nos abençoando, cuidando para que este programa esteja no ar sempre, viu? Sempre, sempre, sempre. Os dias são difíceis, há muita guerra no mundo espiritual, muita batalha mesmo. Tudo corroborando para que a gente pare um pouco, né? Mas temos orado para que o Senhor renove nossas forças. Um abraço a todos os ouvintes que acompanham o Minuto da Unicidade, a todos quantos nos dão audiência, a você da Rádio Betel. Pesquise mais sobre o assunto, pesquise mais e que Deus abençoe você. Voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.